A Samsung acabou de anunciar oficialmente o novo Galaxy S25 Edge, o celular mais fino da marca. Com apenas 5.8mm de espessura e configurações de topo de linha, ele tem muitos pontos interessantes, outros preocupantes, e eu quero, como sempre, bater um papo mais de mercado com vocês. Será que ele faz sentido? Bora lá para as novidades! Para abrir essa pauta, acho que preciso dar um contexto. O Samsung Galaxy S25 Edge aparece em um ano onde convergem algumas tendências. Temos um cenário onde poucas mudanças de design e de estratégia apareceram, o S25 é basicamente o S23 Plus Plus, os celulares também estão durando cada vez mais sem precisar de atualizações, e a única tecnologia nova que chama a atenção é a utilização de silício carbono nas baterias. Algumas marcas já estão se movendo para isso. A Realme apresentou um celular de 8.5mm com 10.000 mAh. A Xiaomi colocou 6.000 mAh no espaço de 5.000 no X7 Pro e no F7 Pro, e tem celular da Oppo com 7.000 mAh sem alterar muito o tamanho. Por conta dessa nova tecnologia, aparecem também rumores de um novo iPhone Air com grossura reduzida, e é claro que a Samsung quis tomar a dianteira. E essa necessidade de velocidade de lançamento pode ditar alguns pontos bons e ruins do aparelho. Mas para eu te explicar, eu preciso falar exatamente o que ele tem e onde se posiciona. Diferente de lançamentos anteriores, onde esse tipo de aparelho ficava como opção de entrada dentro dos topos de linha, o S-Edge ocupa um espaço meio que acima do S25, com câmeras e acabamento melhor que a linha base. Eu acho que essa é uma decisão acertada. Em tentativas anteriores de lançar novas categorias, tanto a Apple como a Samsung acabaram saindo frustradas. Os modelos pequenos como o S10e e o iPhone mini não tiveram atualizações porque venderam muito mal. Então não só a presença de um topo de linha, mas um celular de 6.7 polegadas se mostrou como um caminho mais correto. Eu acho que ele estaria fadado ao fracasso com menos que isso. O próprio display já conta com resolução Quad HD+, 120 Hz e utiliza a tecnologia LTPO Dynamic AMOLED 2X, ou seja, é basicamente igual ao modelo Plus. Ele já começa em 256 de armazenamento e vem com 12 GB de RAM, se colocando logo acima também do Plus nesse quesito. Daria para ser 8 de memória, mas ele precisa se mostrar como um S25 Ultra Light, como o Marquinhos Brown comentou em seu vídeo. Outra escolha para ele mostrar que está acima da linha S25 é o fato das laterais serem em titânio, o que dá uma estabilidade bem maior ao frame do smartphone, mesmo com ele sendo tão fino. Nada de envergar como o iPhone SE, lembra disso? Ponto para Samsung. Eu acho que aqui é um bom momento para falar sobre o fato de que esse é o smartphone mais fino do mercado, ou pelo menos o mais fino que vai chegar aqui no Brasil. E isso é uma maravilha da engenharia. Perto dos celulares comuns, que eu já achava que tinha um tamanho bom, o Edge parece quase metade da grossura. Isso pode ser bem interessante, mas eu queria comentar que nós já vimos algo muito parecido antes, lá em 2017. Para quem não se lembra, o Moto Z2 Play foi um celular que era modular e que tinha 6mm de espessura, contra 5.8 agora no S25 Edge, uma diferença pequena. Os dois modelos já contavam com construção em metal, que, como eu disse, é necessária para ele não envergar. Mas o S25 Edge conseguiu saltar de 5.5 para 6.7 polegadas, sem quase mexer nas dimensões. É apenas 2mm mais alto e 2mm mais largo, mas consegue, 8 anos depois, colocar bem mais coisa dentro desse pacote. Isso faz ele ser 20 gramas mais pesado só, totalizando 163 gramas. Aliás, talvez o S25 Edge seja até mais leve, já que para ter mais bateria ou dar zoom, o Z2 Play precisava de módulos bem pesados. Mas vamos nos atentar aqui apenas para o celular base. O que eu quero dizer aqui é que nós já sabemos como é ter um celular fino, eu consigo lembrar. E na boa, eu adorava o Z2 Play, só que ele tinha dois problemas, desempenho e bateria. E quando eu digo desempenho, era que além de um processador intermediário, o Snapdragon 626, ele tinha também câmeras e armazenamento de intermediário. A Samsung resolveu isso colocando o Snapdragon 8 Elite no S25 Edge, o que é um tanto desafiador, eu imagino. Como eles bem mostraram na apresentação, é necessário um sistema de resfriamento bem maior e ao mesmo tempo mais fino.
E na boa, eu acho esse tipo de apresentação muito da hora. Os engenheiros devem chorar de alegria, porque é necessário muita engenhosidade para juntar tudo que é de melhor num espaço tão pequeno e ainda brigar com as leis da termodinâmica. Eu acho que tal feito só é possível porque a marca vem trabalhando na linha Flip e Fold por muito tempo. Anos atrás eles não tinham os melhores processadores, justamente porque não dava. O Snapdragon Elite ele consome mais e gera mais calor, é necessário otimização. Além disso, a marca teve de abrir espaço para um sensor de 200 megapixels e outro ultrawide de 12 megapixels. Esse sensor não tem o mesmo tamanho que o do S25 Ultra, mas consegue reduzir a necessidade de uma câmera telefoto, já que dá para você utilizar o seu centro e conseguir chegar em até 4 vezes de zoom sem perder qualidade, pelo menos na teoria. O que nos leva para o segundo problema, que era a bateria. Mas antes de falar, deixa eu te dar 2 dicas de como economizar na internet, até mesmo ao pegar um S25 Edge. A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, lá em escolha.cc/grupo ou no QR Code aqui da tela. Nós fazemos uma curadoria diária do que há de barato na internet e tem opção para o WhatsApp e para o Telegram. A segunda dica é instalar o nosso comparador Escolha Segura no seu computador ou Android para comparar preços, testar cupons automaticamente ou criar alertas, sempre para pagar mais barato. Link na descrição e deixa eu voltar. Bom, a tecnologia de silício carbono é capaz de colocar mais capacidade em menos espaço, e nós esperávamos que ela fosse utilizada nos celulares finos da marca, mas não foi o que aconteceu. Eu não sei se é por conta de custo, de disponibilidade ou da necessidade de processos mais confiáveis, mas como o modelo S25 Plus tem a mesma tela e processador com 1000 mAh a mais de bateria e é apenas comum, eu acho que esse cara aqui pode ter dificuldade de chegar no fim do dia. Mas na boa, eu sou analista, né? Eu fico testando e achando pelo em ovo. Tem muita gente que compra o S23, o S24 ou o S25 base, saindo de um celular mais antigo e como a bateria dele estava deteriorada, acaba comentando, nossa, como ele melhorou a bateria perante o meu anterior. Como pode ser ruim se esse é o caso? Por essas e outras, eu chuto que a Samsung fez algum estudo e viu que mais valia sair esse ano com a bateria assim do que esperar chegar o silício carbono oficialmente. Daí ano que vem tem o S26 Edge para resolver e te fazer comprar um modelo mais novo. Só que tem mais um ponto de atenção, o preço. $1.099, acima do S25 Plus e abaixo do S25 Ultra. Esse é um valor alto, mas até que condizente com o que ele está entregando. Principalmente se você pensar que o acabamento e o sensor de 200 megapixels são melhores que no S25 Plus. Eu até fiquei de falar também das tarifas do Trump, mas na boa, se eles fossem considerar isso, talvez o preço de lançamento do Edge fosse maior do que do Ultra, e daí não ia fazer sentido nenhum. Então é certeza que a empresa está desconsiderando esse fato e que só deve alterar o preço no próximo ano, se necessário. Não temos preço aqui no Brasil ainda, deve aparecer lá no dia 21 de março, mas sabe quem custa algo parecido aí com esse preço americano? O S25 Plus com 512 GB, que aqui no Brasil chegou por R$ 8.549 no Pix, e que agora pode ser encontrado por algo entre R$ 6.000 e R$ 6.500 também em pagamentos à vista. O que isso quer dizer? Que o S25 Edge é para um grupo seleto que realmente prioriza o fato dele ser fino. Se vai vender muito, eu não tenho ideia, já que eu particularmente achava que o iPhone Plus ia vender e não vendeu, e o 16Z não ia vender e esse vendeu. Minhas previsões foram ruins, mas o que eu posso testar é que provavelmente o S25 Edge vai precisar de um upgrade de bateria nos próximos anos. Nós queremos celulares mais finos, mas também não queremos ter de carregar ele toda hora. Eu gosto do fato de que ele não abriu mão de nada e quero ver as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe esse não é um segmento que veio pra ficar. E agora eu quero saber de vocês. Acham que a linha fina e potente é sucesso? Comenta aqui e não se esqueça de se inscrever no canal para ver o unboxing e review que chegam logo logo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!